Você encontrou Efésios 5, versículo de número 14, é lógico, irmãos, que eu não usarei, não vou trabalhar o contexto desse texto, né? Nós vamos pegar isso aqui apenas como texto base. Senão os nossos teólogos vão dizer, mas de onde que ele vai se utilizar desse texto aí para falar do que ele vai falar? É um texto base apenas, tá? Para falar do tema que nós propomos aqui nessa noite. Efésios 5,14 diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Pai, nós te damos graça, te bendizemos e te louvamos pela grande oportunidade que o Senhor nos concede. Querido Espírito Santo, como sempre esta igreja faz, como sempre oramos, pedimos ao Senhor que nesse momento toda a mente seja levada cativa, Pai, para que nada, nem coisa nenhuma do mundo natural, do mundo sobrenatural, possa roubar a produtividade da Tua palavra. Queremos te pedir, Espírito Santo, que a Tua palavra encontre o endereço certo, a morada exata em nossos corações, e que ela permaneça dentro de nós, a fim, Senhor, de que quando nós necessitarmos, ela possa florescer na nossa vida e assim produzir o efeito necessário pela qual ela está sendo enviada. Quero orar também, meu Pai, pela vida dos irmãos que nos ligaram, que desejavam muito estar aqui, mas que por algum motivo foram impedidos de estar aqui, meu Pai. Que o Senhor os dê saúde, os dê paz, os dê segurança, que o Senhor os auxilie naquilo que houver necessidade. Espírito Santo, continue conosco, Pai, e realize aqui nessa noite o Teu querer e a Tua vontade. É o que todos nós te pedimos e te agradecemos, certos da Tua resposta. E os que concordam comigo dizem amém. Tome o teu assento, meu querido irmão e minha querida irmã. Logo após o término do culto, queria pedir ali por nosso irmão Amorim, sobrenome, vou falar, porque queria falar com o irmão uns minutinhos, com o irmão e com a esposa, tá? Antes de vocês saírem, precisamos conversar algo aqui concernente ao reino de Deus. Queridos, frustração. O que é frustração? O que nós entendemos por frustração? Senão que o arrependimento de não ter alcançado alguns objetivos, ainda que as oportunidades foram nos dadas. Não são poucas as pessoas que você encontra, que você conversa com elas, elas dizem assim, olha, a minha vida poderia ser muito melhor, porque infelizmente, algumas oportunidades que eu tive, eu deixei passar, deixei embora, deixei elas, não as valorizei e hoje eu tenho um certo arrependimento, tenho uma certa frustração na minha vida por não ter aproveitado determinadas oportunidades. São várias, são dezenas, são milhares e milhões de pessoas. A gente encontra essa frustração, na maioria das vezes, das pessoas de meia idade, que elas dizem assim, rapaz, se eu tivesse a oportunidade de novo, se aquelas oportunidades voltassem novamente, eu faria algo diferente para que hoje eu estivesse numa condição diferente. A frustração é isso, é um sentimento de arrependimento por não ter aproveitado as oportunidades que vieram na nossa vida. E a maioria das vezes, irmãos, essas oportunidades, elas não são aproveitadas por um determinado fator muito simples e que nós vamos estudá-los aqui nesta noite. Elas não são aproveitadas porque simplesmente a gente teve preguiça de aproveitá-las. A gente achou que não era necessário ou que talvez nos causaria ou tomaria de nós um tempo que a gente não quis deixar para que pudéssemos ter sucesso lá na frente. Você vai encontrar na caminhada pais que dizem isso, avós que dizem isso, alguns jovens já de 25, 30 anos que dizem, rapaz, poderia ter aproveitado melhor, poderia ter feito aquela faculdade, poderia ter estudado, mas infelizmente eu resolvi tomar uma outra direção e não estou feliz, hoje eu não estou 100% satisfeito com a forma que eu estou vivendo.
A frustração é isso, é alguma coisa que nós deixamos de oportunidade, de aproveitar enquanto elas nos vieram na nossa vida. Por quê? Porque em determinado momento a gente teve um pouco de preguiça e isso gerou em nós esse tipo de sentimento. Agora, o que é preguiça? Porque alguém pode dizer para mim, daqui a pouco eu vou dizer, não, eu levanto 6 horas da manhã e vou dormir quase 1 hora da madrugada, eu não sei o que é preguiça. Até o final desse tema, pode ser que você repense o que você diz, pode ser que você faça uma autoavaliação e vê que você pode estar na lista daqueles que a gente chama de preguiçosos. Não é fácil ouvir esse tipo de coisa, mas é necessário, porque se a gente não aprende, a gente acaba deixando isso correr na nossa vida e o prejuízo é inevitável. O prejuízo, ele é certo. Todos nós fomos chamados para uma grande obra. Você não foi chamado para não ser ninguém no mundo espiritual. Todos nós fomos chamados para um propósito específico de Deus. Porém, é nós que decidimos aquilo que nós queremos, né? Nós que se empenhamos naquilo que nós queremos e Deus vai nos utilizar de acordo com aquilo com que nós temos desejo, de acordo com aquilo que nós trabalhamos. Você não vai ver dentro da Bíblia Sagrada, não vai encontrar, pode ter certeza absoluta, nós temos aqui alguns professores de teologia, homens com extremo conhecimento da palavra, Deus usando alguma pessoa que estava ociosa, que estava inerte. Deus sempre procurou alguém, sempre tirou alguém que estava no meio do trabalho. Você pode olhar que você vai ver os grandes homens da Bíblia Sagrada, Deus os buscou uns Deus buscou dentro do campo trabalhando com arado, outros buscou lá no meio das ovelhas, sempre ele olhou para esses homens que estavam determinados a cumprir as suas tarefas. Então Deus vendo essa capacidade neles, Deus automaticamente sabia que eles seriam homens que produziriam dentro do reino de Deus. Deus não trabalha, queridos irmãos, com pessoas que vivem na inércia, com pessoas que vivem na expectativa de alguma coisa acontecer enquanto ele está dormindo, enquanto ele está deitado. Deus não faz isso, ele vai sempre se utilizar de pessoas que estão trabalhando e arduamente. Às vezes, eu trouxe uma palavra uma vez e confrontei alguns irmãos dizendo assim que alguns têm trabalhos, têm ocupações de excelência, mas pode ser que ele ouça a voz de Deus dizendo, abandone tudo isso, porque eu vou precisar de você agora. E daí? O que a gente vai fazer? Vai dizer não para Deus? Não há possibilidade. É sempre assim, quando a gente pensa que aquilo será o nosso ponto final da nossa carreira, Deus às vezes nos tira lá de um lugar que a gente chama de excelente para poder nos utilizar e nos colocar num lugar mais excelente ainda. O que é a preguiça, irmãos? A preguiça é uma característica ou uma atitude que demonstra pouca disposição para o trabalho ou aversão ao trabalho. Está também relacionada com negligência, indolência, demora, lentidão em praticar qualquer ação. No aspecto físico, a preguiça é aquele camarada meio lento, meio devagar, meio que você coloca alguma coisa na mão dele, quase nunca isso acontece. Você já fica na expectativa, você já fica com um segundo plano para poder refazer aquilo, porque você sabe que talvez ali não vai alcançar o êxito necessário. O preguiçoso, ele procura muitos obstáculos, ele sempre está vendo dificuldades nas ações deles. A preguiça é um sentimento de falta de vontade e motivação para realizar tarefas e atividades. Preguiça é quando a gente acha tudo meio difícil, a gente vira amante do sofá, não é verdade? Amante da cama. A preguiça nos impede de conquistar inúmeras coisas e grandes objetivos, porque a gente literalmente se entrega, né? Tem uma geração aí que eu não sei se é verdade, né? Mas diz que tem uma geração que dorme até meio-dia, né? Acho que não, né? Acho que é exagero, não tem como. Né? Uma geração que acorda quase ao meio-dia, infelizmente, essa geração corre um risco enorme de não ter sucesso na vida. Não ter sucesso, porque nós vamos ver aqui que a sonolência é um perigo muito grande. A preguiça, irmão, nem todo preguiçoso está doente. Mas algumas pessoas, quando doentes, apresentam preguiça entre os seus sintomas. O que eu quero dizer? Que a preguiça não é
uma doença, queridos irmãos. Não adianta você ir na farmácia e dizer assim, farmacêutico, ou procurar um médico e dizer assim, eu preciso aí de um remédio para dar para o meu filho. Meu filho está doente. Qual a doença que o seu filho tem? Ele é preguiçoso. Você não vai achar esse tipo de remédio na farmácia. Ainda que alguém queira dizer que a preguiça é uma doença, ela não é, literalmente, ela não é uma doença, ela é uma condição. Agora, existem algumas doenças que as pessoas adquirem, que daí traz aquele desânimo, aquela falta de força, traz algum aspecto da preguiça. Mas a preguiça nunca foi, nunca vai ser doença, tá? Você não vai conseguir ser diagnosticado com o médico dizer assim, rapaz, faça... Tem alguns médicos que são um pouco mais liberais, que é capaz dele dizer para a pessoa, né, olha, vou te dar uma receita aqui fantástica, levante pela manhã, trabalhe um pouco, volte meio-dia, almoce, trabalhe mais um pouco de tarde, você vai ver que esses males vão embora. Então, a preguiça, ela não é uma doença, tá? Ah, meu filho é doente na preguiça, pare com isso. Meu marido é doente na preguiça, minha esposa, eu nunca vi, é uma doença que ela tem, que é a preguiça. Não, é uma condição, é a pessoa que deseja estar naquela condição. É a pessoa que literalmente se condiciona naquele estado, e aí os prejuízos vão aparecendo na vida dela, né? A preguiça é um ato de descansar, queridos irmãos, antes de estar cansado. Que estranho isso. Não é estranho uma coisa dessa? A preguiça é o ato de descansar antes mesmo de você estar cansado. De você pensar no trabalho, você saber o que ele vai exigir de você, você fala, eu vou descansar porque aquilo ali está de só Deus. Aquilo ali vai ser difícil. Então, ela já quer descansar antes mesmo dele estar cansado. Esse é a preguiça. A preguiça tem esse fenômeno sobrenatural de você cansar só de pensar que você vai ter que carregar 10 sacos de cimento ali depois. Meu Deus, já cansei, vou descansar. A preguiça traz essa condição. Diz um certo presidente, ele disse que a preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente a alcançará. A preguiça, ela é tão lenta, ela é tão devagar que a pobreza facilmente vai alcançar. A preguiça tem essa condição, né, irmãos, de trazer muitas adversidades e muita falta de recursos para a pessoa que está nessa situação. A preguiça, meus queridos irmãos, é um estilo de vida para alguns, mas é uma tentação para todos nós. Para alguns já é um estilo de vida, mas para todos nós é uma tentação, porque é bom um sofá, irmão. É bom uma cama. Meu Deus, é gostoso você se esparrachar lá e ficar sem fazer nada, irmãos. Só que a gente tem que dominar esse sentimento. A gente não pode deixar esse sentimento nos dominar. Porque se ele nos dominar, os prejuízos vão aparecendo naturalmente na nossa vida. Os prejuízos vão acontecendo diariamente na nossa vida quando nós nos entregamos a essa condição tão difícil, né? Eu disse domingo aqui, quero repetir para os irmãos, que a preguiça, ela tem muitos filhos. Muito. Pensa num estado, numa condição que consegue reproduzir muitos filhos. Mas eu disse para vocês que ela tem 4 que ela registrou, ela oficializou como filhos prediletos dela. 4, ela falou, esses aqui são os mais... Esses eu reconheço que são meus filhos de verdade. E o primeiro deles nós colocamos aí, que era a miséria. Você pode ver que o preguiçoso sempre vai estar acompanhado com a miséria, irmãos. Sempre. A miséria vai estar andando sempre lado a lado com o preguiçoso, irmão. Em Provérbios 21, e 25 e 26, a Bíblia diz assim, o desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Então, o preguiçoso, ele tem muito desejo de ter, o preguiçoso tem muito desejo de possuir, mas ele nunca alcança nada. Porque, na realidade, ele não trabalha para que aquilo seja alcançado. A miséria, a preguiça, irmãos, tem uma filha chamada ignorância. E isso a gente vê demais nos nossos meios, demais. A gente vê quase que todo dia no nosso meio essa filha da preguiça, que as pessoas não se dão ao estudo, não se dão ao conhecimento,
não se empenham em buscar sabedoria, irmãos, e daí eles se prendem no mundo dele. E é por isso que existe no nosso meio muitas divisões. É por isso que existe no nosso meio, Roberto, muitos partidos, que ninguém pode entrar. Esse aqui é o meu, se alguém mexer aqui, vai ter problema. Por quê? Falta de conhecimento. Não define o que é unidade. Não conseguem compreender isso. Porque unidade, queridos irmãos, é um todo. Unidade não há pedaços. Unidade é quando todos se transformam em um. Se nós, se transformar em muitos, então quer dizer que nós não estamos vivendo mais em unidade, nós estamos sendo divididos. E isso é um perigo. Por quê? Porque por falta de conhecimento, pela ignorância de algumas pessoas no mundo espiritual e no mundo secular, as pessoas acabam trazendo esse problema. Terceiro filho da preguiça, queridos irmãos, é a frieza. A pessoa acaba desanimando, acaba ficando fria. Por quê? Porque pela falta de desejo de buscar o sobrenatural, de se relacionar com Deus, de ter uma vida ativa espiritualmente, ela acaba se esfriando. Eu sempre digo uma frase e não quero parar de dizê-la, para que isso confronte você. No banco que você senta, já deve ter sentado pelo menos umas 8, 10 pessoas que não sentam mais, que já estão lá fora, que já se desviaram, que já pararam, que já desanimaram, que já se esfriaram. E todo tipo de frieza leva uma muleta, né? Eles sempre vão procurar uma muleta, porque eles nunca dizem assim, ó, eu sou fraco mesmo, eu estou desanimado, eu estou meio paradão, eu sei lá, não. Eles nunca dizem, eles dizem que o pastor não presta, que a igreja é isso, que o pastor é corrupto, que os cultos são frios, que o grupo não sei o que lá não canta nada. Então eles procuram uma muleta para eles poderem, dentro da frieza deles, irmãos, saírem com menos culpa, para que o sentimento de culpa não se apoderem da vida deles. É mais fácil colocar a culpa num pastor, para mim desviar, do que eu dizer que o problema está em mim. É muito mais fácil. É muito mais comum eu chegar e dizer, aquela igreja não presta, e me desviar dela, sendo que realmente eu passei uma vida toda sem me relacionar, sem buscar, sem ter um relacionamento profundo com Deus, e aí a frieza vem na minha vida, me sufoca e eu acabo desanimando. E o quarto filho é o desânimo, né, queridos irmãos? Aquele que faz com que as pessoas literalmente fiquem bloqueadas, fiquem paradas. Esses 4 pontos nós vamos falar aqui dentro de todo esse contexto que eu tenho aqui, e vocês vão encontrando eles devagarzinho aqui no que nós vamos passar. Primeiro tipo de preguiça, irmãos, que nós vamos estudar aqui nessa noite, é a preguiça física. Essa preguiça comum, natural, que a gente conhece. Provérbios 20, versículo 13, diz assim, não ames o sono, para que não empobreças. Abra os teus olhos e te fartarás de pão. Primeiro tipo de preguiça física que apresenta é a sonolência. Irmãos, como tem pessoa que gosta de dormir? Eu nunca vi uma coisa dessa. Como tem pessoas que é apaixonado pela cama. O que é um tempo normal de descanso? O que os irmãos me dizem? 8 horas de descanso é o suficiente para que a pessoa possa descansar tranquilamente. Então, se ela vai dormir 11 horas da noite, que hora que ela tem que levantar? Vamos lá, se ela vai dormir 8 horas da noite, 11 horas ela tem que levantar que hora? Você vai estar xingando alguém, falar para levantar 7 horas da manhã. Você ficou doido, pastor. 7 horas da manhã eu estou virando para o outro lado do meu segundo sono. 7 horas da manhã para mim é de madrugada. Porque as pessoas, queridos irmãos, elas se apaixonam pelo sono. E aí alguns ficam televisando na televisão até 2, 3 horas da manhã, e esse é pior ainda. Esses sim estão perdendo um tempo que jamais recuperarão, irmãos. Eu sempre dou um conselho, chegou de casa, chegou da igreja, toma aquele chazinho com bolacha, não fique perdendo tempo na frente da TV, vai dormir. Para você levantar no outro dia pela manhã e ter um dia cheio de disposição e cheio de conquistas. Porque quanto mais disposto eu estou, mais eu vou conquistar. Quanto mais cedo eu me levanto, mais o dia tem valor para mim. Já viu aquelas pessoas que levantam 10 horas e falam, perdi o dia inteiro. Meu Deus, o dia já acabou. Claro, levantou na metade do dia, como é que vai conseguir conquistar alguma coisa? Outro texto de Provérbios 6, 9, 10 e 11 diz assim, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono?
um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza como humilhante, e a tua necessidade como um homem armado. O sono empobrece, o sono faz com que a gente deixe de conquistar inúmeras coisas. Achei interessante que a gente foi fazer uma visita ontem, no hospital, visitamos 3 pessoas, então vocês não vão saber quem é mesmo, então nós podemos falar. Fomos visitar e a irmã, chegamos, tal, já falei que a irmã, já estraguei. Sabe, fomos lá e aí a irmã olhou para nós, muito carinhosa, falou assim, irmã, acho que tirei vocês do soninho, 5 horas da tarde, irmão. Então quer dizer que ela já está acostumada com alguém que vive desse jeito no seu seio familiar ou no ambiente onde ela vive. Falei, meu Deus, irmão, nós levantamos 7 horas da manhã, 6 e pouco. E ela vai, tirei vocês do soninho, muito carinhosa. Então nota-se para você ver que o sono virou alguma coisa que além da noite que a gente tem para ele, ainda estão ocupando partes do dia que seria para conquistar alguma coisa na nossa vida. Não sou contra você acabar de almoçar e ir lá tirar um cochilo de meia hora, claro, não sou contra. Agora, você acabar de almoçar e deitar e acordar às 5 da tarde, aí é complicado. Difícil demais, não tem como prosperar, porque você está perdendo o tempo que você tem para conquistar alguma coisa. Então, nota-se que esse tipo de preguiça, a preguiça física, ela traz em primeiro aspecto da sonolência, e ela literalmente vai trazer inúmeros prejuízos para algumas pessoas que a praticam desse jeito. Eu coloquei aqui que por causa da preguiça de levantar alguns minutos antes, eu quero, claro que eu tenho que aproveitar, sou o pastor da igreja, não posso perder, sou o co-pastor aqui, né? Eu coloquei, por causa da preguiça de levantar alguns minutos antes, colocamos nossos conhecimentos e nossos familiares à completa ignorância bíblica. O que você está querendo dizer, pastor? É isso aí mesmo. EBD, Escola Bíblica Dominical, não dá. Que hora que é a escola bíblica? 9 horas. Deus o livre. O único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Meu Deus, vai dormir até que hora? Porque se deitar no sábado, uma meia-noite, que sábado é sábado, né? Um parente, um amigo, tal, um açaí, um churrasco, sei lá o quê. Se levantar 8 da manhã, já dormiu 8 horas. E aí segura a criança dentro de casa, segura ele e vai vivendo aquela completa ignorância bíblica. E depois, irmão, são sempre essas pessoas que são os contras dentro da igreja. A gente tem alguma experiência. São sempre elas que colocam as condições dela. Tem que ser desse jeito. Não conhece nada, irmãos. Não trazem, não vêm para aprender, não participam de ensinamento, não participam de escola bíblica, não trazem os filhos e lá na frente, às vezes, irmãos, ainda, literalmente vai trazer um prejuízo muito grande para o pastor da igreja. Porque o pastor da igreja vai ter que orar muito pelos filhos, vai ter que dar conselho, fica firme, irmão, porque Deus vai te abençoar, mas teve todas as oportunidades de trazer o filhinho para poder aprender acerca da palavra de Deus. E não adianta entortar o bico de lado, irmão. Bíblia é Bíblia e ponto final. É fato isso, que se eles não aprender agora, o resultado vai vir quando crescer. A Bíblia diz assim, tire o seu filho do conhecimento, porque quando crescer eu vou dar um jeito de resolver o problema dele. É assim que a Bíblia diz? É desse jeito? A Bíblia diz, ensine o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer, sabe, não se desvie dele. O que ele aprender quando criança, irmão, quando chegar numa certa idade, não tem quem vai poder mudar essa história. E a gente, por causa de minutos, a gente quer dormir meia hora a mais, 40 minutos a mais, a gente acaba trazendo prejuízo de conhecimento para a gente e prejuízo de conhecimento para os nossos filhos. É ruim porque essas coisas confrontam a gente, mas é fato. Para você que está me ouvindo também aí, tá? Do outro lado aí, toma posse dessa palavra porque ela é de Deus. Traga seus filhos para a escola bíblica dominical. Irmão, segunda coisa da preguiça física, a primeira é a sonolência, a segunda é a aversão ao trabalho. Isso aqui, na realidade, irmãos, a gente até não tem muito a dizer, porque na realidade nós somos uma geração até ativista demais, né? A gente corre muito até, sabe? Isso aqui mais é uma palavra para você não cair nesse erro. Mas a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, vai mais para os adolescentes que estão começando agora, estão lá no fundo, lá, glória a Deus.
começando a vida agora para ser abençoado. 2 Tessalonicenses 3, 10, 11, 12 diz assim, queridos: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Que duro o apóstolo Paulo, né? E agora? O que a gente faz agora? Quem não quiser trabalhar, que não... E é Bíblia, eu não estou falando lá do livro do João das Couves, eu estou falando da Bíblia Sagrada, de 2 Tessalonicenses, que aquele que não quer trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como o seu próprio pão. Olha, Paulo está dizendo assim, em nome de Jesus, irmão, trabalha, pelo amor de Deus. Procura alguma coisa para fazer. Ele está falando aqui, ó, está colocando o nome de Jesus Cristo, vai procurar algo para fazer. Vai procurar alguma coisa, se mexe. Não, mas eu estou debaixo de uma lei aí que me protege, eu estou só com 17 anos. Isso aí é trabalho infantil, como é que é escravizar? Como é que fala a palavra? Me ajude aí, trabalho escravo, como é que fala? Que agora se o menino trabalhar antes dos 17 anos, Pode, mas é só meio período, né, que tem que estudar daí, né? Mas tem filhos, tem pais que de jeito nenhum. Meu menino não pode trabalhar de jeito nenhum. E depende do trabalho, irmão Juarez. Coloca um menino de 14 anos para poder carregar pedra ali para ver se pode. Não pode. Então a gente tem que... E nessa, irmãos, a gente está vendo que tem muitas pessoas que vão sofrer muito prejuízo. Não estou falando contra a lei, eu estou falando que deve procurar algo para fazer, irmãos. Se mexer. Porque quando o pai ainda tem condições de manter, tudo bem, mas a maioria às vezes não tem, né? Daí quando não tiver mais. Então, segunda coisa é a aversão ao trabalho, quando a pessoa não quer trabalhar. Mas também tem um outro tipo de trabalho que a gente pode pegar, aquele de dar uma lavadinha na louça, dentro de casa, aquele de poder varrer o pátio para o pai, para a mãe, pegar um cortadorzinho de grama, que isso aí não mata ninguém, dar uma cortadinha de grama, esses trabalhinhos que a gente chama de útil, que vai fazer a diferença. Porque a menina de 14 anos, 15 anos, 16 anos, ela não quer trabalhar, vamos dizer, mas ela quer namorar. Né? E daí, se ela arrumar um namorado crente, ela for crente, abençoada, eles vão casar. Vai ser a coisa mais linda. Aí o pai e a mãe, o sogro e a sogra, no dia da lua de mel, eles vão para algum lugar, para algum hotel. Quando voltar, eles vão chegar em casa, vai ter um fogão. Vai ter arroz cru, feijão cru, café, o pó do café. E daí, como é que vai fazer? Vai perguntar um para o outro, como é que faz essas coisas aqui? Então tem que aprender, tem que trabalhar agora para ter sucesso lá na frente. Porque deve ser triste, já pensou na hora de fazer chegaram da lua de mel, coisa linda, maravilhosa, fantástica, né? A moça chega lá, encontra toda a despensa cheia de coisa cru, e o menino chega e encontra do lado assim o talão de água e de luz. E os pais falam, se virem. Vamos continuar, porque o negócio é legal, vai longe ainda. Então aprendam agora, façam agora, para lá na frente vocês terem muito sucesso, irmão. Muito sucesso, e isso com certeza vai trazer muita bênção para a vida de vocês. Vamos abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu, quando comecei a namorar com a Marinês, sempre gostei muito, sou apaixonado pela minha esposa, graças a Deus, a gente tem uma vida muito legal, mas eu tenho que confessar, irmãos, o que me segurou mesmo foi ela na cozinha, é fantástica, irmão. Meu Deus, falei, que coisa maravilhosa isso aí. Eu nem acreditava que era ela, achava que era a mãe dela que fazia e falava que era ela. Pensa, meu filho, irmão, o Daniel, se você perguntar para ele, Dani, vamos comer ali num restaurante, um negócio, ou você prefere que a mãe faça a comida dela? Olha, pai, se ela não ficar brava, eu prefiro a comida dela. Verdade. Então é uma coisa, é os dotes que trouxe para o casamento, que graças a Deus nos abençoou. Foi uma coisa legal, foi uma coisa que a gente tem prazer de chamar um amigo, alguém, para poder ir comer lá em casa, porque ela aprendeu desde cedo a se virar, a fazer as coisas. Fala, Roberto. Pode ir, está liberado lá. Terceiro ponto aqui da preguiça física, irmãos. Primeiro, você marcou aí a sonolência. Segundo, é a aversão ao trabalho. E terceiro, voltando ali à aversão ao trabalho, queridos, só dando um pontinho aqui, é que nós
eu já descobri qual é o segredo da prosperidade e não vou cobrar nada para dizer para ninguém, tá? Uma vez eu fiz no Jardim América, no Jardim das Flores, né, irmã Sueli? Falei, venham terça-feira que eu vou trazer o segredo da prosperidade para vocês. Vem todo mundo, não falte, porque ó, acabou gente pobre, acabou gente com dificuldade, acabou gente no Serasa, acabou. O segredo, eu descobri o segredo e vou trazer. Terça-feira estava lotada a igreja, estava cheia, pensa numa coisa boa, todo mundo quer prosperidade, né? Falei, eu vou pregar essa mensagem aqui em 2 segundos. Segredo da prosperidade, trabalho. Vai trabalhar, meu amigo. Vai trabalhar, minha irmã. Que vai acabar os problemas, as dificuldades vão embora e a bênção vão chegar, porque a Bíblia diz que Deus recompensa os seus trabalhadores. Levanta cedo, pastor, e correr atrás que a vitória chega. Aí, ó, maravilha. Terceiro ponto da preguiça física é a ociosidade. Eclesiastes 10, 18 diz assim, por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Rapaz, esse é um problema. Esse é um problema, porque a gente às vezes tem a preguiça de dar uma arrumadinha na porta, a gente tem a preguiça de dar uma arrumadinha no teto que está pingando, e a gente tem preguiça de arrumar o fogão, e daí estraga uma boca, a gente vai deixar, estraga a segunda, a gente deixa, estraga, até ficar uma boca só no fogão. Aí quando acabar a última, que não tem mais jeito, a gente fala, ou compramos um fogão novo, mandamos arrumar, que agora não tem mais jeito. Então a Bíblia diz aqui em Eclesiastes que por muita preguiça o teto fica enfraquecido, que a gente não tem aquelas coisinhas que a gente devia fazer. E é por isso, irmãos, que surgiu aí fora um tal de marido de aluguel, que o Senhor o mantenha lá longe. Marido de aluguel, por quê? Porque é quando o homem não quer fazer essas coisinhas pequeninas dentro da casa. Chega em casa, estou arrebentado, estou morto, e já deita lá e aquilo continua. Pim, 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 pim. O dia que chove, as goteiras velhas caem de tudo quanto é lugar, e é porta de guarda-roupa, é isso, é aquele outro, que as coisas não funcionam porque deixa de fazer. Então tem que tomar cuidado, irmãos, que a Bíblia diz que a ociosidade, quando a pessoa fica muito ociosa, está o tempo todo na frente de uma televisão, o tempo todo na frente de um computador, o tempo todo junto com o WhatsApp, com o Facebook, esquece das funções da vida, acaba sofrendo. 2 Samuel 11, a Bíblia diz que Davi, no dia que tinha que estar na guerra, eu gosto de falar esse texto, ele resolveu ficar em casa assistindo filme pornográfico. Se arrebentou. A vida inteira de Davi, porque eu já disse aqui uma vez para os jovens, vou dizer para vocês, todo pecado tem perdão, mas a consequência dele é inevitável. O profeta chegou até ele e disse o quê? Olha, Davi, levanta do teu jejum, do teu sacrifício, se alimenta, alegra a tua alma aí, porque é o seguinte, já está feito o negócio e Deus manda te dar uma palavra. Já se arrependeu, está perdoado, mas a espada nunca mais sairá de dentro da sua casa. Foi frustrado, um homem que literalmente escreveu tantos poemas, tantos versos para Deus, assim que a gente toma ele como exemplo em tudo quanto é lugar, mas me diga um salmo que Davi fez para a esposa dele. Me diga meio salmo que Davi fez para um dos filhos dele. Então Davi não é exemplo para a família. Davi não é exemplo de homem para nós se relacionarmos familiarmente e socialmente. Ele é exemplo de um homem espiritual. Porque, infelizmente, ele cometeu esse grande erro. Por quê? Porque resolveu ficar em casa, na ociosidade. Irmãos, eu digo que o maior problema, hoje, para todo mundo que está tendo problemas com pornografia, é a ociosidade. Porque sempre vai mexer nisso na hora que não está fazendo nada. Caça alguma coisa para fazer em nome de Jesus. Porque se você estiver ocupado, e ainda tem um ditado aí fora que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Temos que procurar ocupações. Quanto mais ocupado nós estivermos, mais longe desses tipos de problemas nós estaremos. Muito mais longe. Segundo tipo de preguiça, a primeira foi a preguiça física, né? A segunda é a preguiça mental. Essa eu queria muito trazer aqui, falar conosco aqui, porque... Não, esse é o segundo tipo de preguiça. A primeira física e junto com ela 3... Marca aí, junto com ela foi 3 consequências. É a sonolência, a aversão ao trabalho e a ociosidade. Isso é físico. Isso é a parte física. Agora nós vamos falar da preguiça mental. A preguiça mental, queridos irmãos, é daquele texto que eu falei sobre frustrações. As oportunidades surgem e elas exigem capacitação. E neste momento é que vemos o fracasso de muitas pessoas por não ter se dedicado.
Irmãos, nós sabemos perfeitamente que nós devemos ler, que nós devemos estudar, que nós devemos buscar. Mas a gente não faz isso. Se nós fazermos uma avaliação e dizer aqui, diga para mim, quem tem 30 anos de igreja vai ter um monte. Quem tem 20 anos de igreja vai ter mais um montão. Quem tem 10 anos tem um montão. Quem tem 40 anos tem menos um pouco. Mas se você perguntar quem leu a Bíblia inteira, vai ser poucas as pessoas. Gente, 30 anos de crente, se perguntar, você leu a Bíblia inteira? Não, eu li inteira sim, pastor, eu li um pedaço. Não, quero saber se você leu ela inteira, sequencial. Não, a gente não lê porque a gente tem preguiça. Está aí, ó. O cara que trabalha para estar aqui, luta, carrega pedra, carrega cimento o dia inteiro, mas tem preguiça mental. É um outro tipo de preguiça. Não lê, não busca, não aprende, irmãos. E é fácil no púlpito você observar alguém que não lê a Bíblia. Ele se perde nas palavras, ele começa a se perder quando ele quer fazer alguma colocação. Os textos são sempre textos incorretos, são sempre textos que param pela metade. Por quê? Porque aquela pessoa, você nota tranquilamente que ela não tem o hábito de ler a Bíblia. Umas pegam metade de um texto e falam, Mateus 28, 17 diz assim, pega metade de Mateus 28, coloca a outra metade de Efésios 5 e 12. Porque ele se embaraça com as palavras, porque não tem o hábito diário, ou seja lá o que for, o hábito de ler a palavra de Deus. Olha, eu sou extremamente favorável que você seja leitor de livros. Eu até leio bastante. Gosto de ler livros, mas eu não abro mão de que você leia a Bíblia. Porque não adianta, irmãos. Eu vou falar uma palavra para vocês aqui também, cada um tem o seu jeito. O Dr. Richard Humbert falou isso. Não. É a Bíblia que vai transformar a vida do homem. Essas coisas você pega, guarda para você e as utiliza se você precisar em uma mensagem que não é pecado e não é errado. Mas tem vezes que eu vejo mais falar de escritores do que de Bíblia, então me dá medo. Eu vejo mais falas de homens do que falas da palavra de Deus, então me preocupa um pouco. E eu acho que o hábito maior que nós deveríamos ter é de ler a Bíblia, mas não deixando também de ler o livro, porque sempre vai ser conhecimento. Sempre. Mas às vezes eu vejo que a Bíblia fica para segundo plano. E aí nós, como crentes, como servos de Deus, por termos preguiça de ler, irmão, nós acabamos sofrendo muitos prejuízos. E aí que entra, irmãos, aquilo que eu costumo dizer para alguns amigos mais chegados, que eu digo assim, que é as verdades relativas. Você pega um camarada aqui, outro ali, outro lá, e minha verdade é essa. Você tem que aquela, isso aqui que tem. Ah, tá. Aí você pega o outro, ele diz a mesma coisa. Não tem uma verdade plena, elas são relativas. Por quê? Porque as pessoas não se aprofundam para tentar descobrir mais. Eu já tive tantas verdades, irmão, mas tantas verdades que a que eu estou hoje, estou aberto para que alguém me diga que não é. Porque daí eu quero aprender qual seria a verdade plena. O problema é quando a pessoa se para, há 30 anos atrás ele aprendeu tal coisa e ninguém consegue mudar ele, porque ele não estuda, ele não lê, ele não busca, então ele é irremediavelmente impossível de haver uma transformação. Nunca está aberto para o novo. Nunca vai morrer dentro daquela prisão chamada ignorância. Vai ali fora, ali, pergunta para alguma pessoa de determinada religião que ela serve o Deus dela, se ela não se abrir para o novo, ela vai morrer naquela religião e aquela religião pode ser que conduza ela a um caminho que ela jamais desejou. Por quê? Porque ela está impregnada naquilo. Nós, irmãos, temos que sempre estar aberto para o novo. Tem que contestar. O pastor pregou aquilo, eu quero ver se é verdade. Eu vou estudar amanhã. Os bereanos, né, que faziam isso. O pastor pregou aquele negócio, eu vou lá na Bíblia para ver. Se for mentira, terça-feira que vem eu fico na porta esperando ele. Isso é bom. Agora o problema é que a gente tem uma preguiça. Você já pensou, irmãos, um filme de 2 horas? Quantas páginas de um livro você leria com 2 horas? Quantas páginas da Bíblia você conseguiria ler com 2 horas? Diga para mim. Várias, mas não, a gente, literalmente, pela preguiça mental, a gente acaba, queridos irmãos, tendo fracasso na nossa vida espiritual. E um fracasso grande, porque às vezes, irmão, eu nem discuto com determinadas pessoas. Quando eu vejo as pessoas colocando tais condições, eu falo, não, aqui é só um milagre. Aqui só Deus na causa. Aqui dá para ver que a única coisa que não faz é ler Bíblia. Verdade, tem umas pessoas que você conversa meia hora com ela, que elas começam a contradizer,
começam a vir contra aí, que não sei o quê, que o sistema, esse negócio, você pode parar, porque dá para ver que ali não lê Bíblia Sagrada. A preguiça dificulta e a atividade tudo facilita. A leitura bíblica e a secular é extremamente fundamental. A preguiça mental leva, em primeiro lugar, à ignorância, segundo lugar, à falta de resultados, terceiro lugar, à decadência intelectual. Gente, se a gente tivesse estudado um pouquinho mais, né, na nossa juventude, se eu tivesse feito aquela faculdade, um dia eu fui aconselhado, repreendido de uma forma muito legal por uma pessoa que disse, não diga isso, pastor. Não diga isso, porque Deus colocou o senhor nessa área e nessa área o senhor se dedica. Mas a minha família são formados, são contadores, são professores, são pedagogos, e eu resolvi na época jogar bola. Fui jogar futebol. Graças a Deus que Deus me abriu uma outra oportunidade, e dentro dessa oportunidade eu resolvi me dedicar bastante. No meu primeiro ano de evangélico, irmão, eu tinha lido a Bíblia 3 vezes. No primeiro ano. Teve alguém que chegou para mim, meu pai, minha mãe, você está ficando louco, filho. Diz que se lê a Bíblia demais, fica doido. Para com isso, rapaz. Falei, pior que eu estou ficando louco mesmo, pai. Mas eu estou ficando louco por Jesus, pela obra dele. No primeiro ano. Eu entrava dentro do ônibus e lia a Bíblia. E agora ainda tem celular, que naquela época tinha que ler a Bíblia. Hoje dá uma vergonhinha para alguns, né? Agora tem celular. Então é inadmissível que você diga que você não conhece Bíblia, não lê Bíblia, porque não quer. É literalmente a preguiça que a gente tem de buscar conhecimento. Olha, decadência, ignorância, falta de resultados, irmãos. Falta de resultados, a preguiça mental, ela gera isso. A pessoa até tem vontade, mas por não se dedicar, os resultados delas são resultados ruins. Acaba não chegando ao alvo, aquilo que ela literalmente desejava. Eu vejo os departamentos da nossa igreja, acho extraordinário, tem departamento de estudo para tudo quanto é lado, é só se não quiser mesmo, é só se tiver morto na preguiça mesmo, né, irmão Mateus? Porque as portas estão sempre abertas. Decadência intelectual. O que é decadência intelectual? É quando a gente tem um nível de conhecimento muito baixo, muito limitado. E só dá para aceitar isso de uma classe de pessoas. Qual pessoa? As que não sabem ler. Tem alguém aqui que não sabe ler? Todo mundo sabe ler, então não dá para aceitar a decadência intelectual. Porque se você sabe ler, você precisa se dedicar. Você precisa buscar, você precisa cada vez mais ampliar os seus conhecimentos para que em qualquer situação que a vida te colocar, você possa sair dela com bastante sabedoria. O que se dá ao conformismo é inerte e mentalmente preguiçoso. Tá bom, meu pastor ensina lá na terça, meu presidente ensina nós lá. Tá bom, não preciso, o que eu aprender lá tá bom, sossegado. Não, irmãos, você também precisa buscar conhecimento. Você precisa treinar isso para que a tua vida seja um pouco melhor. O que se dá ao conformismo é inerte e mentalmente preguiçoso e não exerce suas escolhas por medo de assumir riscos. Então são poucas, não são poucas as pessoas que você vê que elas, irmão, tem tal coisa, não, pastor, isso não dá. Dá lá para o irmão João que ele é mais sabido. Dá lá para o fulano de tal que ele é mais inteligente. Eu disse aqui uma palavra para o grupo de louvor esses dias, estava falando para eles, que uma coisa que a gente precisa entender dentro da igreja, irmãos, que a qualidade do louvor, ela é muito importante. Não foi assim que eu disse, Léo? A qualidade, ela é muito importante. Mas a qualidade não é mais importante, irmão, do que a unção que esse louvor produz. Porque tem muito cantor profissional aí fora. Tem muita gente que toca instrumentos aí fora que é coisa linda, mas não produz nada. Da igreja não é mundo. O meu melhor que eu tenho para oferecer, ele pode ser limitado para você, mas ele pode ser o melhor para Deus. Expliquei para eles. Cuidado com esse negócio que tem que ser a perfeição, que vocês vão errar, porque aqui é igreja. Igreja é diferente, igreja quando se oferece, o teu melhor é aquele melhor limitado, ponto final. Se pegar o Timóteo aí e falar para ele, o que você achou do pastor Amorim as 3, 4 vezes que ele cantou lá no coral? Tem que aprender, ele sabe que eu tenho que aprender bastante, eu sei, mas aquele é o meu melhor. E como que Deus recebe isso? Tira o Amorim da lé, porque não canta nada. Claro que não. Então eu tenho medo quando sai do âmbito espiritual para o âmbito profissional.
Eu tenho um medo muito grande, irmãos. Que às vezes pode tocar, pode cantar aqui, mas de repente está tocando lá fora, está cantando no mundo, está cantando no barzinho, está cantando no carnaval, está tocando não sei aonde. Então está totalmente desconectado. Igreja não é mundo, não é igual. Não adianta trazer esse sistema do mundo para dentro da igreja. Nós somos diferentes. E eu fiquei feliz porque eles receberam essa palavra com louvor, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado por causa disso, porque às vezes tem uma pessoa desejosa de oferecer alguma coisa para Deus, mas não oferece porque ela ouviu alguém dizer que aquilo ali não é bom. Não, cuidado, você precisa sempre buscar conhecer o Deus que você serve para você entender que o seu ruim para as pessoas pode ser muito agradável para Deus. Preguiça mental, a mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos serão escravos, Provérbios 12, 24. Então leia a Bíblia todo dia, leia um capítulo, leia um versículo, leia um livro. O Yuri me falou que ele tem um propósito de ler 12 livros por ano, né? Coisa linda. Você já pensou que coisa maravilhosa, misturado com Bíblia Sagrada? Vai ser coisa fantástica, vai ser coisa grande que Deus vai usar. A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa parar. Porque a gente tem tempo para tudo, irmão. As pessoas têm tempo para o futebol, as pessoas têm tempo para lanchonete, as pessoas têm tempo para o churrasco, as pessoas têm tempo para a chácara. Como que não vai ter tempo para conhecer o Deus que ele serve? Amém ou não amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? Então a gente precisa parar com essa preguiça, irmão. A gente precisa criar hábitos saudáveis na nossa vida. Eu disse para a Marinês que agora já estou com 2 meses aqui, já preciso trazer algumas disciplinas para a minha vida. Falei, agora já estou conhecendo o ambiente onde estou servindo a Deus. E a primeira delas que nós não abrimos mão é a oração. Nós não abrimos. Todo dia de manhã tem uma equipe aqui que está ali orando junto com a gente. A segunda, eu vou colocar um período que eu tenho de leitura da Bíblia e conhecimento da palavra que não adianta você ligar naquela hora que eu não vou atender. Não vou. Porque senão eu vou estar trocando o necessário pelo supérfluo, irmão. Daqui um pouco, daqui 6 meses, vocês vão chegar aqui, o pastor Amorim corre tanto atrás das coisas, mas quando chega no púlpito, tropeça nas palavras. E aí? E agora? Casa do pão que não tem pão vira o quê? Casa do pão que não tem pão vira o quê? Então a gente precisa se disciplinar. Todo obreiro, todo pastor tem que ter tempo para leitura. Tem que ter tempo para oração, tem que ter tempo para busca. Se não tivesse, está fazendo alguma coisa errada. Porque, irmãos, eu já falei aqui algo e vou repetir para vocês. Não adianta levantar às 6 horas da manhã e correr até 1 hora da manhã, isso não vai mudar o coração de Deus. Não, Deus não está procurando trabalhadores, Deus está procurando filhos, é diferente. Porque qualquer trabalho que eu faça, qualquer um, por mais excelente que seja, Deus faria melhor do que eu 1 bilhão de vezes sem mim. Sem mim, basta Ele querer. Então eu aprendi que melhor do que trabalhar é me relacionar, porque se precisar de trabalho, Deus trabalha para mim. Amém? Então o segundo tipo de preguiça é a preguiça mental. Precisamos, irmão, de todas as formas, buscar o conhecimento, voltar às práticas da leitura, voltar às práticas do conhecimento. Você que é jovem, estuda em nome de Jesus, não saia da faculdade, não saia do colégio, permaneça lá, porque todo conhecimento que você adquirir é o maior benefício, o maior tesouro que você tem, nunca ninguém vai roubar. Isso vai gerar para você algo valiosíssimo lá na frente. Conhecimento nunca se perde, nunca ninguém rouba. Terceiro ponto aqui para nós terminarmos aqui em 10 minutos, é a preguiça espiritual. Fala, glória a Deus. Só uma meia dúzia. Que tipo de preguiça é essa? Queridos, preste atenção. Disciplinas que deveríamos realizar na nossa vida espiritual, mas não realizamos por causa da preguiça. A nossa busca é incessantemente pelo prazer. Hedonismo. Outro assunto para outro dia, outra hora. Incessantemente pelo prazer. A gente quer aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que causa em nós prazer. Essa é a nossa busca incessante, queridos irmãos, a gente busca o prazer. Porém, há situações que não produzem prazer, mas são extremamente necessárias para uma vida de relacionamento com Deus. Primeira oração, é prazerosa?
Não vem me falar, ai, pastor, quando eu vou orar eu fico feliz demais, dá conta, eu quase... Meu Deus, eu não vejo a hora de orar, pastor. Quem pode falar isso para mim? É difícil, irmão, porque é algo que produz uma excelência extrema na vida do crente. É algo que faz o crente ser outra pessoa. É por isso que a gente não ora muito. Na realidade, a gente ora pouco demais. Você já viu alguém dizer assim, maravilha, oração, daqui a pouco, glória a Deus? A gente está sempre se esquivando, sempre procurando um jeito. Meu Deus, será que não vai ligar ninguém, dizer que tem um velório lá de um amigo meu e sair dessa campanha? Porque a oração, irmãos, ela mexe com o mundo espiritual. Então o diabo sabe que se você orar, você vai produzir coisas excelentes. E a gente tem preguiça, irmão. A gente tem preguiça. Aproveitando, quero agradecer aos irmãos que estiveram hoje o dia todo aqui orando, tá? Deus abençoe vocês. Tivemos oração o dia todinho aqui hoje. Tivemos aqui aproximadamente uns 20 irmãos orando aqui, né? Isso é devido ao trabalho, a gente sabe. Tivemos 20 irmãos. Nossa igreja tem umas 650 pessoas, tá bom, né? Amém ou não amém? Tá bom, oramos o dia todo, isso é importante. Mas vê a dificuldade. Nota a dificuldade, irmãos. Porque nós devemos ter muitos aposentados no nosso meio, mas é difícil, mexeu com oração. Só que é uma necessidade extrema. Mas pastor, eu tenho minha oração em casa, tudo bem, mas quando tiver uma oração coletiva, vem ajudar nós aqui. Vem, isso aqui produz, aqui, nossa oração da Semana da Ceia é para a igreja, não é para a tua casa, não é para a tua família, é para a igreja. Se chama oração coletiva. Então é por isso, irmãos, que nós precisamos lutar contra esse tipo de sentimento que traz o desânimo para nós. Você precisa fazer uma avaliação, quanto tempo de oração eu tenho por dia, quanto tempo de oração eu tenho por mês. Deixa eu te perguntar aqui, quantos dias de jejum você jejua por mês? Ei, pastor, eu até queria jejumar, mas a comida que a Marnês faz, meu Deus do céu. Quantos dias? Eu dei um estudo sobre jejum na nossa igreja, na antiga igreja, e alguém disse para mim assim, pastor do céu, eu preciso me confessar. Se confessar? Mas aqui, diferente o nosso sistema aqui. Não, mas eu tenho que me confessar. Pastor, eu tenho 18 anos que eu sou crente. Nunca jejuei. Falei, glória a Deus. Fazer uma campanha de menos de 30 dias para recuperar aí, né, o tempo. Quantos dias de jejum você faz? O que é o jejum pelo departamento que você cuida? Quantos dias? Quanto tempo de oração? Eu mandei nos nossos grupos essa semana passada que os líderes precisam fazer um programa de oração e jejum. Que não adianta você vir pregar, não adianta você vir dar aula aqui, não adianta você vir tocar, não adianta você vir cantar. Se você não tiver essas coisas na sua vida, é bobagem. Todo mundo sabe, a igreja ela compreende isso, a igreja sabe quando tem e quando não tem unção. A igreja sabe quando o camarada está vazio, ele pode dar pulo de 5 metros de altura. O povo sabe, irmãos, porque a unção é uma coisa que ela vem e ela mexe com a gente pelo lado de dentro. Na hora que vem uma pessoa aqui, toca 2 notas do instrumento, a gente já dá um arrepio, meu Deus, coisa boa, quase igual aquela de Davi, a gente fica até com medo, será que eu estou endemoniado? Comecei a arrepiar aqui, o hino está. Porque é unção que despedaça o jugo, irmão. É unção que é diferença. É unção que produz alguma coisa boa. É unção que faz a igreja se alegrar. Não é, queridos irmãos, a nossa condição humana. Não adianta. E para a gente ter unção, não tem como chegar ali na farmácia e dizer, me dê 300 gramas de unção, que eu vou pregar na terça. Não adianta, tem que ter uma vida contínua de oração e de jejum, para que a palavra de Deus produza o efeito no coração das pessoas. Eu sempre digo, irmãos, que eu não faço. Alguém falou assim, pastor, nós temos que orar, expulsar um demônio, vou ficar 3 dias de jejum. Não, eu não faço esse tipo de coisa, irmão. Eu não jejum para expulsar demônios. Não jejum para expulsar demônio. Eu expulso os demônios no nome de Jesus, por isso que eu tenho uma vida de jejum. É diferente. Eu não vou esperar chegar o momento para mim fazer um jejum, porque daí eu vou passar vergonha. Então eu já tenho uma vida contínua, programada, para quando a situação chegar,
a gente está preparado para aquilo. Porque às vezes o cara está endemoniado 3 dias para mim lá. O demônio vai matar o cara 3 vezes. Não é verdade? E às vezes a gente vê pessoas que passam por situações difíceis. O diabo começa a acusá-la. Quem é você? Você vai querer... Onde que o diabo pode fazer isso com um servo de Deus, irmãos? Nunca na vida. Aliás, ele não tem nem que falar quando você chegar perto dele. Ele tem que saber quem é você que está chegando lá. Quando ele chegar, ele tem que saber que está chegando um homem ou uma mulher de Deus ali. Mas vai lá vaziozinho. Vai lá sem nada, sem vida nenhuma de oração, de jejum, de conselho. Chega lá, de qualquer jeito. Você vê como é que as situações invertem, irmãos. Os próprios discípulos perguntaram para Jesus: por que nós não expulsamos aqueles demônios? Porque vocês não têm vida de oração e de jejum. Estou exagerando ou não? Amém ou não amém? Era tudo crente ou não? Os discípulos serviam a Jesus ou não? Largaram tudo para andar com Cristo ou não? Mas quando chegou a uma certa casa de demônios, expulsaram ou não? Não expulsaram. Vida comum, vida natural de igreja, vida natural de religiosidade, vida natural de ir lá ouvir o pregador, de ouvir os cantores, porque isso aqui é legal, é bom, é gostoso. Nossos cantores cantam bem, os nossos pregadores pregam bem. É muito bom, mas é muito mais do que isso a vida cristã. Nós precisamos despertar dessa preguiça espiritual, irmão, de não orar nem um minuto, ou senão aquela oração fantástica, né, que a pessoa dobra o joelho: Senhor, muito obrigado por esse dia, amém, porque eu levantei, glória a Deus. Senhor, obrigado por esse alimento também. Quando se ora, né, irmão, que às vezes nem se ora mais. Nem se ora mais. É claro que você que tem uma vida de oração, cuidado para você não se tornar um legalista extremo, porque tem gente que ora 1, 2 horas por dia e ele acha que é Deus. Aí ele quer julgar todo mundo, quer condenar todo mundo, quer dizer isso, não. Oração é uma intimidade minha e de Deus. Eu já vi certas orações que eu tenho certeza que Deus não ouve, irmão. Tenho certeza absoluta. Certeza. Mas Deus entende que a pessoa está se esforçando. Preguiça espiritual, orações, jejum e consagrações, irmão. Tirar dias para você fazer propósitos com Deus. Você e Ele. Você e Deus. Tirar dias para dizer: Deus, esses dias eu vou separar, porque eu quero literalmente consagrar minha vida ao Senhor. Quero oferecer para o Senhor o meu sacrifício. Sabe o que a consagração é? Você sabe o que o jejum é? O jejum é um presente do homem para Deus. Fantástico, não é? É um presente que o homem oferece para Deus, irmão Juarez. Senhor, eu vou te dar um presente hoje, vou consagrar minha vida. Vou dizer não para minha carne nesse dia, porque não tem nada mais prazeroso do que o alimento. Sabia disso? Fica 2 dias sem comer para você ver que loucura quando a gente chega perto de uma panela. A gente vai ficar doido. Porque o alimento, ele produz prazer na vida da gente. Quando você diz não para o alimento, você está dizendo sim para Deus. Se coloquem em pé, meus queridos irmãos. Preguiça espiritual. Segundo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 6, 7, 8, diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Marcos capítulo 13, verso 35 e 36, vigiai, pois que não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã, para que vindo ele de improviso não vos ache dormindo. Vigiai, esteja desperto espiritualmente. Lucas 22, 45, 46, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que vocês estão dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ah, pastor, eu vivo debaixo de muita tentação. Está aí o segredo. Larga a preguiça espiritual, tenha uma vida constante de oração, tenha uma vida constante de jejum, tenha uma vida constante de leitura da palavra de Deus. Está vendo? Às vezes você é tão trabalhador fisicamente, mas é negligente na vida espiritual e na vida social, na vida secular, né? Na área mental. Precisamos despertar, irmãos. Crente tem que conhecer a palavra de Deus.
crente tem que conhecer o Deus que ele serve. Estou há tantos anos servindo a Deus e não tenho experiência, porque não tem vida de relacionamento. Quando tiver vida de relacionamento, as experiências serão coisas naturais, comuns. Coloque a mão no seu coração, quero orar por você.